o coronavírus SARS-CoV-2 já infectou mais de 3.300.000 pessoas no Brasil. E complicações clínicas causadas ou comorbidades potencializadas pela Covid-19 mataram mais de 107 mil pessoas no país. Conforme dados do Ministério da Saúde, cerca de 73% dos casos confirmados já foram curados. Entretanto, um paciente que venceu essa patologia pode enfrentar ainda problemas derivados dela. Paralelamente à busca de uma vacina capaz de imunizar contra o vírus descoberto no final de 2019, médicos e a comunidade científica tentam entender os impactos de médio e longo prazo na vida de quem foi diagnosticado com a doença. Uma série de estudos divulgados nos últimos meses e também a observação clínica dos profissionais que estão na linha de frente indicam as possíveis sequelas. Já se sabe, por exemplo, que alguns sintomas podem persistir e que, além de danos nos pulmões, a Covid-19 pode afetar o coração, os rins, o intestino, o sistema vascular e até o cérebro. No Direto ao Ponto de hoje, vamos falar sobre as consequências em pacientes curados. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Em março, quando ainda se sabia muito pouco sobre a Covid-19 e a doença ainda nem era considerada uma pandemia, pesquisadores em Hong Kong disseram que pacientes recuperados de coronavírus podem ficar com pulmões danificados. Um pequeno estudo com 12 pacientes que receberam alta hospitalar mostrou que 2 ou 3 apresentaram função pulmonar reduzida. No entanto, é muito cedo para confirmar quaisquer efeitos a longo prazo. O Dr. Owen Tsang Takin, diretor médico do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital de Hong Kong, disse que, abre aspas, em alguns pacientes, a função pulmonar pode diminuir em cerca de 20% a 30% após a recuperação. Fecha aspas. A tomografia computadorizada mostrou bolsas cheias de líquidos ou detritos nos pulmões, que podem piorar progressivamente à medida que a doença se desenvolve. Agora, se tornou mais claro que o SARS-CoV-2 não é apenas uma versão turbo-alimentada do vírus, que causa gripe. Ele também causa uma série de características peculiares, incomuns e às vezes assustadoras. Também afeta muitos sistemas de órgãos diferentes, podendo causar insuficiência pulmonar, insuficiência renal, coágulos sanguíneos, anomalias do fígado e manifestações neurológicas. Mesmo após a cura, esses órgãos podem ser impactados. Discutir a reabilitação de recuperados se tornou um ponto tão importante para a área médica que o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra lançou um novo serviço, sob demanda para dezenas de milhares de pessoas que sofreram os efeitos de longo prazo do coronavírus. Your COVID Recovery is a new website designed to help you recover from the long-term effects of coronavirus, otherwise known as COVID-19. For those of you who have had COVID-19, you may still have some physical symptoms, such as breathlessness, a cough, and a lack of energy. Sua recuperação COVID terá enfermeiras e fisioterapeutas disponíveis para responder às necessidades dos pacientes, seja online ou por telefone, com planos para expandir o acesso a terapias de reabilitação para aqueles que sobreviverem ao vírus. Após uma avaliação inicial, aqueles que precisarem receberão um pacote personalizado de pós-tratamento online com duração de até 12 semanas, que será disponível a partir de outubro. It's understandable that you'll want to get back to normal as quickly as possible, regardless of whether you've been in hospital or your home. It can take time. The Your COVID Recovery website can help. Para falar sobre as sequelas da Covid-19, o Direto ao Ponto recebe o médico pneumologista Dr. José Miguel Chatkin. Quem fala é Brenda do Correio do Povo, tudo bom? Oi, tudo bem? Tá podendo falar agora já, doutor?
Pode? Certo. Vamos conversar. Primeiramente, gostaria de saber. Primeiramente, queria agradecer a tua disponibilidade de poder falar rapidinho comigo. Não, tudo bem. Me conta qual é a ideia. Então, doutora, a gente falar um pouquinho sobre as possíveis sequelas que pacientes que contraíram coronavírus e recuperaram possam vir a ter, se esse assunto já é bastante discutido aqui no Brasil, porque o que a gente sabe é que o tema já é tema de pesquisas e também da observação clínica em países como a China, na Inglaterra também. E eu queria saber como é que a comunidade científica e os médicos estão discutindo sobre essas sequelas e até sintomas permanentes provocados pelo coronavírus em pacientes já recuperados. Como a Covid chegou no Brasil mais tarde, um pouco em relação à China e um pouco menos em relação à Europa, não se tem ainda nenhuma expertise específica disso. Se acredita que seja muito provável de que algumas pessoas que tiveram uma forma mais grave da doença tenham algum tipo de sequela. Na realidade, as sequelas podem ser não só relacionadas ao vírus em si, à doença em si, mas também para aqueles pacientes que necessitaram ventilação mecânica prolongada. Isso também é uma forma de agressão que o aparelho respiratório sofre. E isso pode evoluir para uma série de situações que a gente já conhece, não diretamente com a Covid, mas com outros tipos de situações em que a pessoa precisa de ventilação mecânica prolongada. Só para entender, assim, quando nós inspiramos, a gente faz uma pressão negativa dentro do pulmão e com isso o ar entra e aí ocorre toda a respiração. Com ventilação mecânica, o que acontece é que o ar é empurrado para dentro do pulmão. Vai pela traqueia, pelos brônquios, ele é empurrado lá para dentro. Então, isso ocasiona uma inflamação que, se esse período não é longo, não tem grande problema. Quando é mais prolongado, pode trazer. E o que pode acontecer? Pode ter uma situação que se chama bronquiectasias, que são dilatações anormais dos brônquios, pode trazer fibrose no pulmonar, que é uma forma de enrijecimento do pulmão, só que isso leva um tempo a aparecer. Pode ser meses que isso termina acontecendo. Certamente as pessoas que se recuperaram e tiveram uma fase difícil de UTI prolongada vão precisar fazer acompanhamento com o pneumologista por um longo período. Então, o que eu estou te dizendo, em outras palavras, é que os casos graves não passa incólume. A grande maioria possivelmente consiga, mas as pessoas que tiveram uma doença mais grave vão precisar ser acompanhadas. Então é possível, a gente pode dizer que o pulmão é o órgão mais afetado. Eu não diria o mais, mas ele é bem afetado, porque o vírus entra pelo pulmão, é onde acontece o primeiro embate, mas ele em seguida se espalha, quer dizer, ele vai para praticamente todo o organismo. Em alguns locais ele consegue se multiplicar e agredir. O pulmão é um órgão mais frágil, mais sensível, pode ir para o sistema nervoso central,
pode ir para coração, tem várias, né? Foi encontrado já em vários órgãos, então nem sempre ocasiona doença, mas o vírus se espalha. Então, apesar dele entrar pelo pulmão, ele se transforma em uma doença sistêmica que atinge muitos organismos, muitas partes do organismo. Sim. E como é que funciona esse acompanhamento médico depois de identificada a sequela, doutor? Antes de identificar a sequela, esse que é o ideal, né, que esse acompanhamento seja feito periodicamente, isso tem que ser combinado caso a caso, fazendo provas de função pulmonar, para ver se o pulmão está adequado, se a pessoa está perdendo a capacidade de respirar adequadamente ou não, tomografia para poder ver que tipo de lesão está se formando, ou até, esperamos que seja assim na maioria dos casos, que não aconteça nada, que faça só uma observação, ficar avaliando o que vai acontecer. Inclusive, esses trabalhos que tem na China e que tem também alguns na Europa são muito preliminares, quer dizer, o tempo ainda é muito curto. Nós não tínhamos, no Brasil, essa doença nessa forma até março, por aí, o final de fevereiro, março, né? Então isso é importante, a gente não consegue saber bem como é que isso vai acontecer. Mas o senhor acredita que o tema vai ser mais presente nas pesquisas a partir de agora? Eu acho que assim, essa é uma... Como é que eu vou dizer? Essa é uma hipótese que precisa ser esclarecida. Só que ela vai ser só esclarecida à medida que o tempo passar. Quer dizer, esses colegas que trataram durante a fase mais aguda, alguns que só trabalham no TI vão passar para outros pneumologistas, ou outros vão ficar acompanhando essas pessoas. Quer dizer, elas passaram por um tumulto muito grande e isso pode ter um preço. É importante que o tom do teu trabalho, da tua publicação, não seja alarmante para essas pessoas ficarem desesperadas. Bom, vai acontecer, vou ficar com falta de ar. Na realidade, a gente até acredita, como a maior parte dos pacientes com Covid não acontece nada, as pessoas nem sabem que tiveram a doença. Entretanto, aqueles que tiveram uma forma grave precisam, então, fazer um acompanhamento, talvez até isso previna algum tipo de doença mais grave, de lesão mais grave. Pode ser que seja apenas cicatriz e a pessoa tenha uma vida normal. Então, acho que essa seria a mensagem. Primeiro, ainda não se sabe no Brasil porque o tempo ainda é muito curto. Segundo, é possível que um grupo, o maior grupo, se imagina, fiquem apenas marcas ou cicatrizes no pulmão. E talvez um percentual pequeno tenha algum tipo de sequela mais grave, ou mais importante um pouco. Muitas dessas poderão ser evitadas, tratadas, se forem acompanhadas. Então, acho que essa seria a situação para não deixar o pessoal muito assustado. Sim. E tem algum padrão, doutor? Por exemplo, idosos são mais propensos a ter essas sequelas, pessoas já com problemas respiratórios, ou qualquer pessoa pode vir a ter? Vamos dizer assim, o que importa principalmente é a gravidade do episódio. Uhum. Quer dizer, se for
um jovem sadio ou mesmo um idoso sadio, previamente sadio, se a doença não for grave, a chance de recuperação é muito boa. Naqueles que já têm uma doença respiratória anterior, possivelmente terão, primeiro acho que grande parte deles não vão conseguir sobreviver, porque já tem uma doença grave do pulmão, seja relacionada ou não ao tabaco, mas são pessoas que já têm algum tipo de problema. Então, são essas pessoas que, na maior parte das vezes, não conseguem, né? Não conseguem ultrapassar esse período difícil. Se a gente avaliar os óbitos, a maior parte deles são pessoas não só idosas, mas pessoas que não tinham saúde respiratória adequada por qualquer tipo de problema. Então, somando isso com uma agressão maior do vírus, a possibilidade deles se recuperarem é muito menor. Não é impossível, mas é muito menor. Sim. Doutor, no início da nossa conversa, você citou várias doenças, entre fissuras e tudo mais, principalmente no pulmão. Em relação aos sintomas, quais são os principais sintomas? É a sensação de cansaço? É a dificuldade de respirar? Que a pessoa pode identificar que tem alguma sequela? Isso, vamos dizer assim, como o vírus também ataca a musculatura, não só a musculatura de braços e pernas, né, mas também a musculatura do tórax. Então a pessoa pode começar a respirar com maior dificuldade ainda porque está com a doença. Ainda não passou da fase aguda, mas ainda continua com dificuldades. Depois que o paciente tem alta, alguns meses depois ele pode começar a perceber que a capacidade respiratória dele não é a mesma que ele tinha antes. Então, isso a pessoa tem que estar alerta, os familiares, porque existe uma tendência. Bom, antes eu subia 3 andares de escada correndo, agora eu estou subindo 2, caminhando e canso. E a pessoa vai se adaptando. Tá? Então, tem que estar alerta, porque algum tipo de medicação possivelmente possa resolver, anti-inflamatórios, uma série de outras situações que podem ajudar. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Conteúdo sobre este e outros assuntos você encontra no site e nas redes sociais do Correio do Povo. Este episódio teve a apresentação de Brenda Fernandes e edição de Alif Alencar. Até a próxima!